pessoal, me chamo professor João Batista e hoje estaremos aqui falando um pouco sobre a história da computação no nosso curso de informática básica. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, o sonho da humanidade sempre foi reter a informação. A humanidade também perseguiu em toda a sua história a invenção de máquinas que facilitasse a operação de raciocínio. A história da informática, da computação em si, ela se deu pelos esforços dos estudiosos de antigamente para que facilitasse a repetição de processos. Então, antigamente tudo era feito manual e como isso era demorado, era, vamos dizer assim, dolorido, então os estudiosos da época começaram a estudar maneiras de fazerem máquinas para que tudo isso fosse facilitado com um passado tempo. E os primeiros inventos que foram feitos lá, ainda vamos dizer assim, com os homens primitivos, foram o ábaco e o papiro. Então, hoje em dia, muitas pessoas, principalmente no meio militar, tem uma gíria que chama de papiro. O cara é papirão, papirar, que significa estudar. Então, o papiro foi o papel inventado lá, o primeiro impresso inventado. E o ábaco foi a nossa primeira calculadora, né? Uma calculadora manual, né? Isso, a maioria das crianças brincam com ábaco na primeira parte da sua educação, ali ainda no prézinho, aprende então a fazer cálculos com o ábaco. Então tudo surgiu aí com essas duas invenções. Então, com o passar do tempo, o primeiro filósofo, o primeiro estudioso a fabricar alguma coisa, a inventar alguma coisa, foi Blaise Pascal, em 1642, na França. Ele que era filósofo e matemático, ele tinha que contar todo o dinheiro que pagavam para a corte. Então ele trabalhava com seu pai, que era juiz, e todos os, vamos dizer assim, os impostos daquela época, ele tinha que contar para passar então para o rei. E uma vez ele fazendo então as contas, ele errou esse cálculo, e então ele teve que fazer todo o trabalho novamente. E foi então que ele resolveu criar a sua Pascaline, a sua primeira calculadora. Então, que foi essa calculadora aí, a Pascaline, que levou o seu nome. Então, para facilitar o processo de conta dos impostos, então ele criou então a Pascaline. Em 1833, o inglês Charles Babbage, então, juntamente com Lady Augusta Byron, tentou construir uma máquina que tivesse a capacidade de fazer algum trabalho sozinha, sem ter alguém movendo alguma de suas partes. Essa invenção foi chamada de máquina analítica. Eles trabalharam anos nessa máquina e concluíram que, para ela funcionar, deveria passar pelas seguintes etapas: entrada, processamento e saída. Então, esses estudos de Charles ela é a base de toda a computação hoje. Então, nós temos o processo de entrada de dados, o processamento, que é feito pelo processador, e a saída. Então, todos os computadores, todos os equipamentos da atualidade trabalham dessa forma. Então, nós temos que introduzir os dados, as informações que nós queremos. O processador, ele processa essas informações
e então mostra para nós na tela do computador, mostra na hora que você faz a impressão de um computador, ou até mesmo numa caixa de som, quando você, por exemplo, coloca uma música lá para processar e nós então ouvimos essa música no computador. Então todo esse processo, que foi inventado ainda em 1833, faz parte então de toda a nossa computação atual. Então esse é o Charles Babbage, então viveu de 1791 a 1871. E esse então é a sua máquina analítica. E então nós temos o ENIAC. O ENIAC, apesar dele ser também uma máquina de calcular, o ENIAC era uma máquina que era utilizada no exército para cálculos da artilharia. Então, como os cálculos de coordenada, por exemplo, são muito difíceis, então eles começaram a utilizar o ENIAC para fazer então esses cálculos da artilharia. Então, considerado o tataravô do nosso computador de uso pessoal, pesava mais de 30 toneladas e possuía 18.000 válvulas e 5.000 interruptores. Então aí nós temos alguns dados dele. Então, Electrical Numerical Integration and Calculation, desenvolvedor John Act John Mapp. A empresa era Electronic Control Company, criada em 1946 na Filadélfia, Estados Unidos. O seu tamanho e o seu peso. Objetivo: computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em matemática para ser usado pela artilharia aérea americana na Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos então algumas imagens do ENIAC. E aí nós temos então duas mulheres operando então o ENIAC. Uma curiosidade sobre essas mulheres operando então o computador. Então, como os homens estavam na guerra, estavam lá na linha de frente, as mulheres que operavam os computadores. E essas mulheres eram chamadas de computadoras. Então, por isso que foi utilizado então o nome de computador. Então, hoje nós chamamos os computadores de computadores por causa das funções dessas mulheres na guerra, as computadoras. Essas são as válvulas. Então, as válvulas, para quem não conhece, é simplesmente uma lâmpada. Hoje em dia, essas lâmpadas desse formato aí são utilizadas em faróis de carro, né? Pelo menos até um tempo atrás. Quer dizer, ainda hoje é utilizado. Apesar que estarmos utilizando o LED, o invólucro ainda é desses modelos, pelo menos em faróis de carro. Uma outra curiosidade em relação às válvulas e ao ENIAC, foi no ENIAC que surgiu também alguns termos técnicos, como por exemplo, bug. Bug significa, traduzindo do inglês, significa inseto. E o que acontecia? Essas lâmpadas geravam calor, e os insetos, procurando esse calor, atraídos por esse calor, eles se acumulavam nas válvulas, e as válvulas acabavam queimando. E aí, quando o responsável técnico iria lá verificar o que aconteceu, ele então verificava que estava cheio de insetos. E aí então
com o passar do tempo, foi sendo utilizado o termo bug para esses defeitos. E aí então ficou conhecido esse termo técnico como bug. Então, quando um computador seu dá problema, a maioria das pessoas que sabem desse termo técnico chamam de bug. Então, bug quer dizer que o seu computador está com problema. Na próxima geração, as válvulas, os computadores que utilizavam válvulas eram considerados computadores de primeira geração. A partir do surgimento dos transistores, se deu então a segunda geração de computadores. Então eles encapsularam as válvulas e fizeram então o transistor. E o transistor então diminuiu os computadores. Então começaram a surgir então os mini computadores, não é microcomputadores, são mini computadores. E aí então os computadores começaram a ficar menores. Na próxima geração então surgiram então os circuitos integrados. Apesar de nós termos ali o processador ele é um microchip e não um circuito integrado. Nós temos aqui como circuitos integrados esse CI aqui e esse outro CIzinho azul aqui, que são circuitos integrados que nós encontramos facilmente em placas-mães. Esse terceiro aqui, que tem essa mãozinha aqui, é o nosso processador. Falaremos dele mais à frente. E aí agora, para finalizar essa aula, eu vou deixar vocês aí com um pequeno vídeo resumindo a história da computação. Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma engenhoca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica, a tataravó dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Olerite a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. A conquista do universo dos números estava apenas começando. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular trajetórias de bombas ou de decifrar mensagens secretas estimulou os cientistas a criarem o ENIAC. Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas. No final da guerra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar.
próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente esta necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando-se o principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se esse já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos o computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Da transmissão via satélite à escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT, a tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do nosso curso. Então, um pouco sobre a história da computação. E para a próxima aula, ou melhor, eu quero reforçar a questão da importância da computação e a realidade que nós temos hoje no nosso dia, no nosso dia a dia. Então a computação, ela é encontrada hoje em todos os lugares. Aonde você vai, você se depara com a computação. Hoje em dia, para você ter uma noção, todos os cursos, eles exigem que exista uma carga horária, um módulo sobre informática. Então, por mais que vocês não vejam a informática agora, a computação no seu dia a dia, com certeza vocês irão se deparar com ela mais à frente. E se vocês estão aqui, com certeza vocês já descobriram essa importância. Então, como eu estava falando, se você vai à faculdade, ou quando você for à faculdade, você vai ver que lá na faculdade você vai necessitar pagar uma disciplina de informática. Se você for fazer um concurso, você vai ter que fazer uma prova de informática. Então, por mais que seja a informática básica, você precisa dominar para qualquer área do mercado, de concurso que você for fazer, você tem que dominar os sistemas operacionais, o computador em si, né? O sistema operacional é o que controla o computador, e o pacote Office, que são o Word, o Excel e o PowerPoint. Então, com toda certeza vocês vão precisar da computação, desse conhecimento de informática. Então, eu quero agradecer por vocês estarem aqui
E eu sempre falo que em todos os meus cursos eu sempre estou disponível para qualquer dúvida do aluno. Então, se você tem dúvida, independente de ser conhecimento básico ou avançado, se você falar comigo no WhatsApp ou aqui mesmo nos comentários do vídeo, eu vou estar lhe respondendo. E aí nós vamos então formando o nosso conhecimento. Então, obrigado a todos, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, independente da hora que vocês estejam assistindo essa aula. Até a próxima.